e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Fala, meu Deus, comigo, fala com cada um de nós que estamos na tua casa nesta noite. Fala, meu Deus, com aqueles que nos acompanham, meu Deus, pela internet, pelas redes sociais. Senhor, que cada vida seja transformada, cada vida, meu Deus, seja impactada pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que a minha vida seja um instrumento, meu Deus, nas tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, a cada um do teu povo, nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Irmãos, quando nós falamos a respeito de trechos da Bíblia que falam de Jesus, muitas vezes são trechos já bastante conhecidos. E esse é um trecho, um texto conhecido de nós, de Jesus, que ele estava naquele lugar em Jericó, e ali em Jericó, quando ele saía daquele lugar, onde ele passava, tinha um cego lá, e o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Barrabás, filho de Rabás. Então tudo que você vê de nome bíblico que tem Bar antes é filho de alguém. Então Bartimeu, filho de Timeu, estava ali assentado, e a palavra de Deus diz que tinha uma multidão. Fala comigo, multidão. Tinha uma multidão junto a Jesus ali, mas aquele homem cego, Bartimeu, estava ali no caminho em algum lugar, e a palavra diz que ele estava mendigando, estava pedindo esmolas, para ele poder sobreviver. E quando ele descobre quem é que estava passando ali, então ele resolve chamar a atenção, e ele começa a falar alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele grita alto, mas só que, irmãos, a multidão, muitos ali começam a repreender ele, falando para ele: fica quieto, vai incomodar o mestre não, fica na sua aí, alguém já deve ter te dado uma esmola, ou alguém vai te dar uma esmola, por que você está querendo importunar o mestre? Mas ali, ele ainda grita mais alto, fala: filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus escuta, manda chamar ele. Mas irmãos, perceba que tudo que está descrito na Bíblia é para nós aprendermos algo, é para nós entendermos a história, entendermos o contexto, e nós podermos aprender algo também. E aqui tinha uma multidão, irmãos, muita gente cercando Jesus. E quantas vezes, irmãos, a gente precisa chamar a atenção de Deus, não de chamar a atenção de dar uma bronca, não é isso. Chamar a atenção, mas trazer a atenção de Deus para nós, para nossa vida. E às vezes a gente não sabe como fazer, às vezes a gente tem até vergonha de fazer algo,
para atrair os olhares de Deus para nós. Mas esse cego aqui, ele não teve nenhum pudor, nenhuma vergonha, porque ele sabia quem estava passando ali. Ele sabia que quem estava passando podia fazer algo incrível na vida dele, podia transformar a vida dele, podia tirar ele ali daquele estado que ele estava, pedindo esmolas, para um estado diferente. Sabia que Jesus, que estava passando ali, podia mudar completamente a história dele. E nós sabemos disso, não sabemos? Que Jesus pode ou não pode mudar a nossa história? Ele muda ou não muda a nossa história? Sim ou sim? Ficou fácil essa. Jesus muda a nossa história, transforma a nossa história. Mas nós temos chamado a atenção, os olhares de Deus para nós? Nós temos clamado a Deus pelas transformações que nós desejamos? Nós temos de verdade apresentado a Deus em oração tudo aquilo que nós almejamos, o milagre que nós queremos receber? E nesses 40 dias, irmãos, essas vitaminas de fé, se acredite ou não, tem gente que leva na brincadeira, não assiste, não faz devocional, e fica depois falando assim: Deus, eu não sei por que fulano recebeu, por que fulano foi abençoado, e não acontece nada comigo. Perceba isso. Perceba, e a palavra de Deus diz que o reino dos céus, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é sentado na cadeira esperando cair no colo a bênção. Nós precisamos nos esforçar. Jesus já fez o que precisava ser feito, já entregou a sua vida por amor a nós, na cruz do Calvário, já deu a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso a tudo. E se nós temos direito, podemos ter acesso a tudo, por que nós não recebemos tudo? Por que nós não conseguimos receber tudo? Alguma coisa está faltando. Está faltando às vezes uma atitude nossa, um movimentar nosso. Talvez o calo apertar um pouco mais, porque quando o calo aperta, a gente dá os nossos pulos, é ou não é? É ou não é, irmãos? A gente dá um jeito. Percebe que é um exemplo que a gente vê em todas as famílias. Às vezes é difícil da gente ir visitar um parente nosso, que está lá às 2, 3 horas de distância de carro. É complicado da gente ir, a gente não acha tempo. Mas se o fulano morrer, a gente dá um jeito de ir no velório. Não é assim, irmãos? Então se o calo aperta, a gente dá jeito. Por que a gente não dá jeito antes? Por que a gente não prevê? Por que a gente não toma atitudes antes? Por que a gente deixa talvez para tomar alguma atitude depois que tudo estourou? Por que a gente deixa talvez para agir, para fazer algo depois que já desandou, já entornou o caldo? A minha mãe falava assim: o leite já derramou, agora tem que limpar. Por que a gente tem que esperar derramar o leite? Por que a gente não prevê, não previne, não toma as atitudes que tem que tomar, sabendo que Jesus pode fazer todas as coisas? Por que nós não acessamos Ele? Por que nós não vamos até Jesus? Por que nós não buscamos de Deus tudo aquilo que a gente necessita? Por quê? Porque nós não conhecemos verdadeiramente o que nós precisamos fazer. Talvez a gente ainda sinta vergonha de chorar na presença de Deus. Talvez a gente ainda sinta vergonha de gemer na presença de Deus quando tem algo doendo. Talvez a gente ainda sinta vergonha de falar com Deus e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque se não for o Senhor, não vai acontecer nada. Talvez a gente queira trazer para nós a responsabilidade de cuidarmos de tudo, de resolvermos todos os problemas. Irmãos, não estou falando que a gente não tem que dar os nossos pulos não para resolver as coisas,
A gente precisa fazer aquilo que não está no nosso alcance. Mas antes de sair para trabalhar, antes de sair para resolver um problema, antes de se levantar para fazer qualquer coisa, buscar de Deus a solução, buscar do Senhor o caminho, buscar dele a direção, pedir a ele sim: Deus, hoje eu tenho algo para resolver, algo para enfrentar, eu bolei tal estratégia, e eu vou tentar fazer. Senhor, vai na minha frente, me mostra a direção. Se não for esse o caminho, se nessa toada que eu for tentar andar, eu for me dar mal, não me deixa entrar nessa, Deus. Se o planejamento que eu fiz não vai dar certo, não deixa eu fazer. Não me permita dar um próximo passo sem que o Senhor me abençoe. Pedir a bênção de Deus, pedir a orientação, fazer aquilo que precisa ser feito. E o cego, a única coisa que ele podia fazer era clamar a Jesus. A condição dele não dava a ele condição nenhuma de fazer algo diferente. Então ele clama a Jesus. Pela segunda vez ele fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fala: manda trazer esse cego aí, manda trazer ele. O que está acontecendo? Só que a palavra diz que quando foram chamar ele, lá no versículo 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Irmãos, aqueles que estavam falando para ele: fica quieto, para de incomodar, para de fazer o que você está fazendo, foram lá falar para ele: coragem, se levanta, Jesus está te chamando. Aqueles que vão tentar barrar você, vão te impedir, vão ter que falar aquilo que Deus está mandando eles dizerem, vão ter que ser favoráveis a você. E a palavra diz: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, jogou tudo aquilo que cobria ele, os trapos dele ali, aquilo que talvez para ele fosse uma proteção, fosse a cabaninha dele ali, o lugar dele estar ali guardado, jogou para o lado, se levantou e foi lá falar com Jesus. Jesus ainda pergunta para ele: o que que você quer? O que que você quer que eu faça por você? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Jesus pergunta para você: o que que você quer? Qual é o milagre que você está buscando? O que que você precisa de Jesus hoje? O que você veio buscar de Jesus hoje? Qual é o seu anseio? O que que tem apertado o seu coração? O que que tem travado você pelo caminho? Jesus te pergunta nessa noite: o que você quer que eu te faça? O que você precisa que eu faça por você nessa noite? Aquele cego sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa. Jesus sabia que ele podia fazer qualquer coisa. Mas será que Jesus não estava vendo que o cego era cego? Claro que sabia, mandou chamar o cego. Mas ele pergunta. Lembre-se, Jesus não invade o coração de ninguém. Jesus não invade a vida de ninguém. Ele não mete o pé na porta. A palavra de Deus diz que ele bate: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus é educado. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O cego, ele gritou tanto que ele tirou todos os impedimentos da frente dele. E ali em Jericó, em outro momento, também um outro homem precisou chamar a atenção de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, a partir do primeiro versículo, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. Irmãos, olha a multidão de novo aqui, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, irmãos, olha o problema de Zaqueu. A palavra diz que ele era de baixa estatura, ele era baixinho, e ele não conseguia ver Jesus. Ele correu à frente, ele falou: eu preciso dar um jeito, eu preciso ver Jesus, quero ver ele. E ele sobe numa árvore. Jesus conhece Zaqueu, ele vê Zaqueu e fala: ó, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Imagina isso, irmãos, alguém que só queria ver Jesus, só queria saber quem ele era, como ele era, o homem que estava fazendo milagres por todo lugar, operando maravilhas, curando cegos, expulsando demônios, e ser chamado ainda pelo nome: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa dormir. Só que o texto, ele não fala a respeito do que Jesus fez, do que Jesus falou, como foi esse encontro na casa de Zaqueu, nada disso. Não fala dos detalhes, não apresenta para a gente uma palavra sequer do que Jesus disse dentro da casa de Zaqueu. Só que a presença de Jesus ali foi tão significativa, que lá no versículo 8, olha o que Zaqueu fala para Jesus. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou na vida de Zaqueu, ele transformou a vida daquele homem, ele mudou a história daquele homem. E o encontro de Jesus com Zaqueu foi tão poderoso, que Zaqueu, ele sentiu compaixão das vidas. Ele falou: Jesus, metade do que eu tenho eu vou distribuir para os pobres. Jesus não pediu nada disso para Zaqueu, não foi pedido nada, mas ele se voluntariou. Ele falou: eu quero abençoar as pessoas, eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor, eu vou distribuir o que eu tenho, uma parte do que eu tenho, metade do que eu tenho. Perceba que se Jesus tivesse pedido, Jesus não ia pedir metade, Jesus ia pedir tudo, porque Jesus quer de nós tudo, é completo. E a própria palavra diz que num determinado momento, um homem rico chegou, um jovem rico chegou a Jesus e perguntou para ele: ó, Jesus, eu já obedeço às leis, eu faço tudo, eu cumpro tudo o que tem que fazer, o que eu preciso fazer ainda? Jesus falou para ele: vende todos os seus bens, distribui aos pobres e me segue. Larga tudo que você tem para trás, distribui tudo que você tem e me segue. Mas Jesus não falou isso por causa do dinheiro, por causa do valor, não. Jesus falou isso porque sabia que aquele moço, aquele homem, ele era totalmente apegado ao dinheiro, totalmente apegado. E Jesus, ele exigiu dele o desapego de algo que ia ficar nessa terra. Jesus, ele exige de nós um desapego muito grande, e ele pede para nós esse desapego. Mas para Zaqueu não foi feito nenhum pedido. E Zaqueu fala para Jesus: Jesus, eu quero doar metade do que eu tenho para as pessoas que estão necessitadas. Eu quero, Jesus, abençoar o próximo. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou ainda restituir 4 vezes mais.
Eu vou entregar para essa pessoa 4 vezes mais daquilo que foi tirado dela. Olha o tamanho deste encontro. Olha o poder deste encontro. A transformação na vida desse homem. Mas o que a multidão estava fazendo? Impedindo Zaqueu de ver Jesus. O que a multidão estava fazendo? Murmurando. Falando, o que esse Jesus está fazendo na casa desse pecador? Por que Jesus está indo na casa de um pecador? Eles não gostavam de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Quem é que gosta de quem cobra impostos, irmãos? A gente não gosta de gente cobrando imposto da gente. Zaqueu era um cobrador. As pessoas não gostavam dele. E ainda Jesus vai na casa dele. É claro que o povo ficou falando. Mas Jesus, ele entra na vida das pessoas e ele transforma as vidas das pessoas. Mas olha que interessante, ali em Jericó foi o lugar onde Josué começou o ministério dele. Foi o primeiro grande desafio que ele teve quando Moisés, ele foi morto, então Josué precisou assumir como líder da nação. Então foi ali derrubada as muralhas de Jericó. Nós conhecemos a história. O povo de Deus fez o cerco ali por 7 dias, gritaram, adorando a Deus, e as muralhas vieram ao chão. Mas ali também, do lado de Jericó, próximo ao Jordão, foi onde Jesus, ele orou e ele jejuou por 40 dias. Nós estamos nos 40 dias, irmãos. Você está se consagrando nesses 40 dias? Você está buscando de Deus o que você almeja alcançar em 40 dias? Você tem pedido para Deus algo todos os dias? Pastor, eu nem sabia que precisava fazer, então começa agora. Começa hoje. Dedique jejuns a partir de amanhã, 23º dia amanhã. Veja os devocionais, assista, ouça, leia as vitaminas de fé. Pastor, dá tempo? Claro que dá. A palavra de Deus diz que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Claro que dá tempo. É só você fazer. Mas Jesus, lá no deserto, Evangelho de Marcos, abra lá sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Lá no versículo 12, diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, com as feras, e os anjos o serviam. Irmãos, são 40 dias, 40 dias, você pode estar no meio da multidão, a multidão pode estar te cercando, te empurrando, as feras podem estar se levantando contra você, os desafios podem estar se acumulando ao seu redor, mas se você estiver fiel ao Senhor, se você estiver firme com Deus, se dedicando em aprender, em a viver, vivenciar as coisas de Deus na sua vida, os anjos vão te servir. E o que isso quer dizer? Ah, pastor, então vai ter um anjo com uma bandeja de prata? Nada disso, não cai nessas lorotas. Não cai nessas piadas, irmãos. Mas os anjos servirem. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que buscam o Senhor, que o temem, que o obedecem. Deus, ele usa os seus anjos para guardar as nossas vidas, para nos proteger, para nos abençoar, para nos dar a direção, para ir na nossa frente, enfrentando batalhas que muitas vezes a gente nem enxerga. Irmão, só fica firme. Fala para quem está do seu lado, só fica firme. Continua. Jericó, ele se tornou um lugar de transformação, um lugar que precisou ser invadido pelo povo de Deus, tomado à força pelo povo de Deus. Depois se tornou um lugar de grandes milagres. Jericó é aqui, aqui é o lugar do seu milagre. Jericó é aqui, aqui é o lugar do seu milagre. Continue firme. Faça o que for preciso para você vencer a multidão.
E o que é vencer a multidão? É estar na frente, é correr na frente, é chamar a atenção, é fazer Deus te notar. O que você precisa fazer para Deus te notar? O cego gritou, Zaqueu entregou metade dos bens dele. O que você precisa fazer para Deus te notar? Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração é aquilo que você tem que fazer. Pastor, Deus está mandando eu fazer um negócio estranho. É estranho? Fala, Deus, não estou entendendo. Ele vai te fazer entender, só vai e faz. Só obedeça. Deus está mandando fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida, pastor. Vai e faz. Esses homens, se eles não fizessem, a bênção de Deus não estaria sobre eles. Eles abriram uma porta que nunca se fechou na vida deles. A vida deles foi transformada, porque eles chamaram a atenção do Pai. Eles chamaram a atenção de Jesus. E Jesus atendeu a eles. A casa deles foi transformada. A vida deles foi transformada. Qual é o milagre que você precisa hoje? O que você tem pedido a Deus? O que você tem esperado que Deus faça por você? Você tem pedido todos os dias? Isso está apertando tanto o seu coração que você todos os dias tem apresentado a Deus? Apresente a Deus todos os dias até você alcançar. Eu já dei um testemunho aqui, eu me converti em 1999. Desde lá até hoje tem algo que eu peço todos os dias a Deus. E ainda não aconteceu. Faz 25 anos. Mas todos os dias que eu peço, eu vejo com os olhos da fé acontecendo aquilo que eu estou pedindo. Eu enxergo com os meus olhos aquilo que eu tenho pedido a Deus se cumprindo, mas de uma forma assim extraordinária. Pastor, o que é que você está pedindo? Sai para lá, curioso. Pede as suas coisas aí que eu peço as minhas aqui. Mas no dia que acontecer, irmãos, com certeza vocês vão me ouvir. Lembra daquele pedido meu, desde 1999? Está se cumprindo hoje na minha vida em nome de Jesus. Vocês todos saberão. Fique de pé no seu lugar. Que aquilo que você tem buscado de Deus se cumpra na sua vida. Que o que você tem buscado do Senhor, você receba das mãos dEle nessa noite, em nome de Jesus.